Nós vamos ler uma porção da palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 1, verso 2. E depois eu vou saltando aqui uns versos. A gente vai ler só Samuel 1, 2, aí vocês podem sentar e eu vou seguindo daqui. 1 Samuel 1, 2, diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. E diz assim: Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos. Penina frutificou. Penina estava fazendo a diferença. Ana, porém, não os tinha. Ana era a terra seca. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos ao Teu doce e amado Espírito Santo, nosso amigo de caminhada, de jornada de todas as horas. Toma, Senhor, aqui as nossas mentes cativas a Ti, para que nós venhamos a entender nessa noite um pouco mais de Ti, da Tua palavra e do Teu reino, e entendendo mais de Ti, possamos prosseguir em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Nos ensina, Senhor, mais de Ti, do Teu reino e da Tua palavra. Firma os nossos passos. Nos faz entender mais de Ti, Senhor, mais do Teu reino, mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Antes que eu esqueça, nós temos falado aqui na igreja algumas vezes sobre corpo de Cristo e de a importância de ser corpo e de servir como corpo. Então eu queria agradecer já aqui, antes que eu esqueça, eu quero fazer logo isso agora. A Jean, que é o baixista que está aqui nessa noite, ele é da Igreja Batista da Família. A Luciano, que está ali, também da Igreja Batista da Família. A Diego, baterista, que está ali, que é da Assembleia de Deus da Pituba. A Romenil, está ali no teclado e na sanfona digital. Igreja Missionária Getsemane. Marcão, que é daqui da casa, nós amamos vocês, Sarinha. E eu acho que Marcão foi que fez essa integração. Marcão que conhece eles e convidou para a gente estar celebrando hoje nesse culto a nossa região, que é a região Nordeste. Gabriel, que é daqui da igreja também, mais conhecido como Light, Homem das Luzes. Gabriel, Deus te abençoe. Isabel, está ali, vocal aqui da igreja. Gilson, vocal aqui da igreja. Vero, né, Verônica, vocal aqui da igreja. Então eu fico feliz com o Senhor quando o corpo se une enquanto o corpo de Cristo para servir a noiva de Cristo. Então Deus abençoe vocês, aos pastores de vocês que liberaram vocês sobre a bênção para vir aqui. A gente está adorando, cultuando o Senhor junto. E que devolva a cada um de vocês o galardão que vocês têm direito pelo serviço na obra na casa do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Mas vamos voltar para a palavra ali. Então 1 Samuel 1, 2, eu vou repetir aqui de novo, depois eu vou pulando outros versos. Eucana era o nome deste homem e ele tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Olha o contexto que a gente está explicando e está lendo aqui numa porção da palavra de Deus. Olha o contexto que se aplica. Milhares e milhares de anos atrás, onde naquela cultura a coisa mais importante que você tinha era suscitar sua descendência. E um homem, para suscitar descendência, ele precisava de filhos. E uma mulher precisava prover filhos, principalmente pelo menos um filho varão, para que sucedesse a descendência e o nome do pai ou daquele pai não se apagasse sobre a terra. E Eucana, a Bíblia conta, amava demais a Ana. Mas aqui a Bíblia no verso 2 de Samuel diz que ele tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. E o que é que eu comecei a entender neste verso? Se a Bíblia é clara, e a Bíblia é clara, e ela diz que a primeira esposa se chamava Ana e a segunda Penina, Eucana precisou ter uma outra esposa, uma segunda esposa, que era a característica da época, a poligamia, para que ele pudesse suscitar descendência, porque Ana era estéril. Mas Ana, com certeza, ele casou por amor, porque diz, a Bíblia é clara, Eucana tinha duas esposas, e a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Então ele se casou mais uma vez para que ele pudesse suscitar descendência e ter filhos na terra e o seu nome não se apagasse, como era costume da época. E avançando aqui no texto, vamos lá, 1, 2, sacerdote, Sofenia, quando Eucana, pronto, aqui vai mais. Quando Eucana apresentava seu sacrifício anual, dava porções de carne à sua esposa Penina.
e a cada um dos filhos e das filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava. A Bíblia fala que Eucana amava a Ana demais, tanto que no momento do sacrifício, quando eles sentavam para comer, ele dava a porção que era cabida ali a Penina e a seus filhos e filhas, e a Ana ele reservava uma porção especial, porque ele amava a Ana demais. E todos os anos era a mesma coisa. A rival, que era a Penina, provocava e zombava de Ana, porque o Senhor não tinha dado a ela filhos. Verso 7, todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito, a Bíblia diz, e ficava sem comer. Verso 7. E aí o seu marido no verso 8: Ana, por que você chora? Perguntava Eucana. Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas ela sabia que no contexto daquela sociedade que ela vivia, era importante ela estar ali dizendo: eu estou cumprindo com o papel de mulher da minha época, e eu estou dando ao meu marido aquilo que ele necessita, uma descendência. Imagine a frustração que ela tinha de saber que ela nascia para cumprir um propósito específico, ela não estava conseguindo cumprir aquele propósito por uma disfunção no corpo. Ela era estéril. E aí, lá no verso 9, certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava ali sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Verso 10, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Ela se derramava e se debulhava em lágrimas na presença de Deus. E ela chorava na presença de Deus com toda a intensidade e com o coração rasgado. Com sinceridade de alma ela chorava ao Senhor, a Bíblia conta. E o verso 11, então Ana fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho varão, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Comece a entender isso nesta noite. A coisa que Ana mais queria, a coisa que Ana mais desejava, aquela coisa que Ana mais necessitava era um filho homem. Era por isso que ela estava chorando e se debulhando em lágrimas e com sua alma angustiada, e ela chorava na porta do templo, porque ela de fato necessitava daquilo. Ela precisava sair daquela situação, ela precisava sair daquele opróbrio que ela era acometida, e era motivo de chacota para uma mulher que dividia o teto com ela. Porque uma coisa é você ter uma vergonha e você passar em algum lugar e alguém descobrir e te apontar o dedo por isso ou por aquela coisa ou outra. Imagine você conviver, imagine você viver com alguém que disputa o seu território, disputa o coração daquele que te ama, e assim ainda te perseguir, e assim ainda fazer chacota com você. Porque eu pude gerar, mas você nem para o que você nasceu é capaz. Porque eu dei a ele filhos e filhas, mas você é uma imprestável. E Ana nos ensina tantas coisas. Primeira coisa que chamou minha atenção é que num mundo onde a gente pode querer sair propagando: não, eu vou também agora me defender, e agora a Penina está chacotando de mim, eu vou chacotar de outras pessoas, ou dela própria, e como ela convive comigo, eu conheço os podres dela, eu vou expor de alguma forma. Ana não fez isso. Ana falou: eu vou para onde eu posso resolver o meu problema. Eu não vou sair por aí contando o que está acontecendo comigo. Eu não vou sair falando para qualquer um. Mas eu vou para a presença daquele que pode reverter o quadro. Eu vou para a presença daquele que pode resolver. Eu vou para a presença daquele que tudo pode mudar. E eu vou para a presença daquele que vai mudar a minha sorte. Mas entenda que quando ela chegou naquele lugar, depende muito da atitude, da sinceridade, do coração aberto e rasgado, para que o Senhor entenda de fato o que ela está pedindo, e veja que aquilo que ela está pedindo não é simplesmente porque ela quer sair por aí esfregando: está vendo que eu também sou capaz? E você vai entender isso hoje. Porque tudo aquilo que você pede depende se você vai receber pelo propósito do qual você está pedindo.
Imagine se Ana estivesse pedindo: Deus, eu quero um filho, e eu quero um filho varão, e eu quero que ele seja grande e forte, que eu vou mostrar a Penina que eu posso gerar. Deus, me dá, porque eu quero sair dessa vergonha, porque eu quero ser uma mulher respeitada no meu meio. Não, ela não falou nada disso. Comece a prestar atenção como foi, qual foi a atitude de Ana. Comece a entender como foi que ela se portou diante de tal situação. Ana tinha o amor do marido, Ana tinha a preferência do marido, mas sofria a vergonha de não poder gerar filhos para o marido que a amava. Imagine alguém te amar tanto e você se sentir culpado por não conseguir atender a necessidade daquela pessoa e devolver uma reciprocidade que você acha que você tem que devolver, na medida que você criou na sua cabeça que você tem que devolver. O sofrimento que isso não causa. E você começa a conviver com um fardo, com um peso tão grande que não é para você conviver. Naquela época, a maior vergonha que uma mulher podia sofrer era não poder ter filhos. E no caso de Ana, a vergonha ainda era maior. Porque a sua rival, a segunda esposa, tinha filhos e filhas, gerou muito. Foi além. E ela provocava a Ana sempre para irritá-la. Preste atenção uma coisa: se uma mulher que nem Penina tem a capacidade de provocar uma outra Ana no caminho para adorar ao Senhor, chegando no templo em Siló, como não era o dia a dia de Ana na casa, se ela entendia o que era Deus, quem Deus representava e a santidade que ele merece e a busca que ele merece em santidade, e mesmo assim ela provocava no caminho para o templo, como não era o dia a dia dessa mulher em casa. O sofrimento, a perseguição, devia viver sempre abatida, prostrada. Mas ela começou a entender que não adiantava ela chorar, não adiantava ela se entristecer, não adiantava estar chorando porque Ana, se aí não pode mudar a sua situação, vá chorar diante daquele que pode reverter o quadro. E às vezes a gente começa numa dificuldade da vida, chorar as nossas mágoas para pessoas que podem até nos dar um conforto ou uma palavra, mas de repente podem nos expor na esquina. Então comece a entender hoje que tudo aquilo que você tem de necessidade, você tem uma pessoa certa para expor: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele vai te ouvir e não vai te expor. Ele vai te ouvir e vai te entender. Mas depende da atitude que está no seu coração. A atitude é que faz a diferença. E Ana tomou a atitude certa, a Bíblia fala, e ela orou a Deus pedindo um filho, e que Deus a livrasse da vergonha e realizasse o desejo dela e do marido. Mas a atitude não era sair falando, não era sair comentando. A atitude correta era procurar com o coração rasgado, contrito ao Senhor, o único que poderia resolver o problema. E Ana foi ao templo em Siló, a Bíblia nos ensina e nos conta, e fala que ela se humilhou diante de Deus, ela rasgou o coração diante de Deus, ela pediu um filho em lágrimas ao Senhor. E o sacerdote Eli viu Ana naquele lugar, chorando, se debulhando em lágrimas e derramando o coração dela naquele lugar, e nem ele, na posição de sacerdote, um homem separado, entendeu o que estava acontecendo ali. E o que eu quero que você comece a entender nesse momento agora, é que quando você se derrama na presença do Senhor, é o caminho certo. Porque nem sempre alguém que você julga que tem a capacidade de te ajudar, pode te ajudar. Repare nesse exemplo. Ana foi e se humilhou diante do Senhor pedindo um filho. E o sacerdote Eli viu Ana orando e ele errou o diagnóstico. Ele chegou para ela assim, daquela forma que aquela mulher está, chorando ali, e a boca mexe e não sai palavra, com certeza está embriagado na hora desta manhã. E errou o diagnóstico, porque foi olhar a parte externa de Ana, mas não olhou o coração, porque só o Senhor sonda o coração. E muitas vezes na nossa caminhada da vida a gente olha para alguém e fala, não vai dar em nada, não vai dar certo, aquilo não vai acontecer, aquilo é um improvável, aquela é um improvável. Mas Deus é especialista em levantar improváveis.
Porque não é na minha força, não é na sua força, não é na minha capacidade, não é na sua capacidade, mas é pelo poder de Deus que opera nas nossas vidas. Olha Davi, um adolescente ruivo, que a própria família tinha vergonha. Deixa no campo. A versão acho que mais bonita era deixou no campo porque era pastor de ovelhas. Mas tem a versão, deixou no campo para ver se uma besta fera matava. E enquanto ele estava sendo esquecido, ele estava sendo treinado pelo Senhor, porque dia e noite ele estava buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, compondo salmos para o Senhor e dizendo como ele dependia do Senhor em tudo na sua vida. Enquanto todo mundo estava olhando a casca, Deus estava olhando para o coração. Não é possível que esse menino, sendo perseguido e sendo escondido, mesmo assim me ama tanto, que declara seu amor para mim, que faz versos para mim, que canta para mim. Eu vou ter que honrar esse menino. Mas tudo na vida tem um tempo. A nossa caminhada tem um tempo. Tenho falado aqui sempre, não é raspadinha, meu irmão. Não é Nissim miojo. Não é McDonald's, me dê um número 1 e sai comendo. Não! As coisas precisam de tempo. Eu sempre dou exemplo de comida, não é porque é à toa que eu sou magrinho. Pela fé, Jesus. Mas eu gosto de cozinhar. Não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas eu gosto de cozinhar. E geralmente as comidas que são mais saborosas para mim são aquelas que eu demoro mais tempo no preparo. E é o fogo lento, é o fogo baixo, e você vai e deixa marinado de um dia para o outro. Processos sem pular etapas. Mas o resultado final empolga todo mundo que prova. Você também gosta de cozinhar, Marcão. Marcão está ali só assim, ó. Marcão gosta também. Não pule etapas na vida. Os processos te fortalecem. Os processos te ensinam. Os processos te dão musculatura. Os processos nos ensinam a todo momento. E o melhor de tudo, eu vou repetir isso, eles nos fortalecem. Ah não, mas essa dificuldade, quando você passar por ela, quando você superar ela, você vai olhar para trás e vai dizer, não foi nada. Porque agora você tem experiência. E você vai poder ajudar outras pessoas que, porventura, se depararem com um problema desse, vai dizer, não é por aí. Eu sei como te ajudar. Então os processos nos ajudam, nos fortalecem e nos dão sabedoria para ajudar a outros quando necessitarem. Não queira pular as etapas. E aí, Eli julgou a Ana. Ela estava ali chorando, derramando o coração dela. E ela estava tão triste, angustiada e abatida. E ela chorava de forma tal que não abria a boca para sair palavras. Mas ela só chorava. E não saía a palavra. Ele falou, está embriagada. Errou o diagnóstico, errou o julgamento. Eli errou o julgamento. Imagine eu e você. Então, meu irmão, se você vê alguém em uma situação dessa, desesperado hoje em dia, chorando, se você não tem uma palavra para a pessoa, faça que nem ela, ore em silêncio. Ó, Senhor, está ali meu irmão, o Senhor está ali minha irmã, ajuda, Deus, em nome de Jesus. Eu não sei o que ela está passando, mas eu quero agora em oração, ó Senhor, junto com ela, som do coração e dá o que ela quer, som do coração, dá o que ele precisa. E vá orando e ministrando na vida das pessoas. Porque até ali, volta a dizer, errou o diagnóstico. O julgou. E quando a gente julga pelas aparências, e o ser humano é mestre em julgar pelas aparências. Não tem um tempo de sentar com alguém e perguntar por quê. Mas é muito mais fácil sair dando o diagnóstico que ela tem, que a pessoa tem do outro, sem conversar e dizer, me explique. Eli podia chegar, me explique, minha filha, por que você está chorando nessa hora da manhã? E gritando, e angustiada, e se debatendo, e se derramando no tempo do Senhor, um lugar para você estar aqui em alegria, em gozo, por que você está assim? Ela ia dizer, naquele primeiro momento. Mas é muito mais fácil para o ser humano julgar do que querendo entender. Não julgue que as aparências, porque toda vez que nós julgamos as aparências, dá em graves desvios. É por isso que a Bíblia nos ensina que não nos é permitido julgar a ninguém. Além de pedir um filho, já no verso 11, Ana, ela fez um voto a Deus. Tudo que ela queria era se livrar da vergonha. Tudo que ela queria era entender que ela era uma mulher completa, que ela estava cumprindo o propósito dela na terra. Eu gerei. E eu gerei um filho homem. Era tudo que ela queria na vida. Era um filho homem.
era se livrar da vergonha, era se livrar da dor, era deixar de ser motivo de chacota, era o que ela queria. E veja o que Ana fez no verso 11. Senhor dos exércitos. Ela já começa glorificando a Deus, engrandecendo Deus, mostrando a Deus quem Ele é. Você é o Todo-Poderoso Deus, você é o Senhor dos exércitos, aquele que não perde batalha, aquele que nunca perdeu uma guerra. Eu estou falando contigo, Deus. E ela fala, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Primeira coisa, olha para mim, Deus, olha a minha aflição, atenta a minha aflição, Deus, eu estou me derramando, ó Deus, me enxerga. E ela fala, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. Senhor, eu quero que você olhe para mim. Deus, eu quero que você olhe para a minha aflição. Deus, eu quero que você se lembre de mim nessa noite. Deus, eu quero que você se lembre de mim nesse dia. Vá vendo como ela vai falando. E ela, depois que ela fala para Deus atentar para ela, e para Deus se lembrar dela, ela fala, e da tua serva tu não te esqueceres. Meu irmão, quando você lembra de uma coisa, você automaticamente deixou de esquecer. Mas ela é redundante e enfática, assim como Deus é também, claro naquilo que Ele quer. E ela fala, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. 3 vezes dizendo a Deus, olha para mim, não se esquece de mim e se lembra de mim. Porque quando Deus Ele quer algo, Ele é específico. Quando Ele chegou para Abraão, Ele falou, eu quero o seu filho, o teu único filho, aquele a quem você ama, eu quero Isaac. Porque Ele sabia que se não fosse específico, Abraão chegar, você quer um, eu vou te dar aqui o primeiro. Eu quero o teu filho, teu único filho, aquele que te amas, é Isaac que eu quero, eu não quero Ismael. E ela chega para Deus, Ana, Senhor, tu és o Senhor dos exércitos, é o Todo-Poderoso, o grande eu sou, El Shaddai, Adonai, Elohim, Jeová. Tu és o Todo-Poderoso. Se você se atentar para a minha aflição, se você se lembrar de mim, e se você de mim nunca se esquecer, mas se você der a tua serva, verso 11, estou lendo ele ainda, deres um filho homem, um filho varão. Depois que ela chama a atenção de Deus, ela fala, se você me der esse filho varão, Senhor, ao Senhor eu o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Tudo que ela queria, tudo que ela necessitava era um filho homem. Ela estava chorando daquela forma, clamando por um filho homem. E depois que ela consegue chamar a atenção de Deus por um coração rasgado e contido, ela fala, mas se você me der, Deus, eu não vou ficar para mim. Não faz sentido, é ilógico, irracional. Ela chega, Deus, se você me der um filho homem, eu vou te dar ele de volta, por todos os dias da vida dele ele vai te servir. Preste atenção. Não faz sentido, mas algumas pessoas na Bíblia entregam justamente a sua necessidade para Deus, para gerar aquilo que não tinham e alcançar a resposta que precisavam. Eu quero um filho, eu necessito de um filho, Deus, mas se você me der, eu vou te devolver ele. Meu irmão, Deus não aguenta. Deus não aguenta. A necessidade, o filho para ela era uma necessidade. Ela fala, se você encontrar a minha necessidade, eu vou te devolver. Eu vou te devolver. E ela vai além. Ela fala, eu vou entregar ele por todo o dia da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que é que ela estava dizendo? Além de eu te entregar, Deus, eu vou fazer um voto de nazireu com ele. Ela não tinha nem gerado a criança ainda, e ela já estava fazendo um compromisso com a segunda geração. Ela já estava fazendo um compromisso com a geração que viria, porque ela tinha tanta certeza de que Deus poderia resolver, que ela fala, não vai terminar comigo, eu vou ser também cumpridora desse voto. Porque quem fazia o voto nazireado, no caso dela, ela tinha que cumprir durante a gestação, e ela estava dizendo, e quando ele nascer também vai ser nazireu. Ou seja, no voto de nazireado, não podia passar navalha na cabeça, não podia cortar o cabelo, não podia comer uva, não podia comer passas, não podia beber vinho. Tudo que fazia parte do cotidiano da época. Imagine como é que ia viver. Ela fala, mas se você me der, além de eu te entregar, eu faço esse voto em nome dele. E ela tinha certeza que ela ia criar ele de uma forma que ele ia entender a necessidade de cumprir o voto. Votou ao Senhor e disse, eu vou te entregar, e eu vou te entregar ele em santidade. E não é à toa que quanto maior a entrega,
maior a conquista. Quanto maior a entrega, maior a resposta. Olha o que ela fez. Eu só me lembro assim agora, neste momento. 2 momentos na Bíblia de voto de nazereado assim. Sansão, que foi o homem mais forte sobre a terra. Não foi Hércules não, meu irmão. Foi não. Nem Arnold. Nem Arnold. Sansão. E ele também estava sobre esse voto de Nazireu. Quebrou, né? Porque ele era da bagunça. Ele quebrou, mas ele foi o homem mais forte sobre a terra. E porque ele quebrou, ele perdeu a visão. Ele deixou de enxergar. Porque quebrou o voto do nazireado. E depois, o que viria a ser o profeta Samuel, que foi o maior profeta da sua época. Porque quanto maior a entrega, maior aquilo que Deus nos dá em resposta. Vai entendendo isso. E Ana prometeu entregar ao seu filho. Entregar justamente a sua necessidade para gerar aquilo que não tinha e alcançar a resposta que precisava. E logo depois que Ana conversou com o profeta Eli, e que ela disse que ela estava angustiada, que ela não estava embriagada àquela hora da manhã, ela teve certeza da promessa de Deus. E ela teve certeza que a promessa ia chegar e que ia se cumprir. Tanto que ela parou de chorar na hora. E ela saiu para se alimentar. Tem um outro episódio na Bíblia que me remete a essa passagem. Foi quando Davi começou a escutar a voz dos homens e parou de buscar escutar a voz de Deus. Os homens disseram: você é a lâmpada de Israel. Se você for para a guerra. Ele nasceu para guerrear. O propósito dele era esse, era guerrear e expandir o reino. Mas os homens chegaram para ele: não, você é a lâmpada de Israel. Se você for para a guerra agora e você morrer, a lâmpada vai se apagar. Ele eu sou a lâmpada. A lâmpada é o Senhor, meu irmão. Ele que é a tocha, é Ele que ilumina, é Ele que abre o caminho, é Ele que faz você enxergar. E Davi entendeu que a lâmpada era ele e não foi para a guerra. E acabou adulterando com Batseba, e ele gerou um filho desse adultério. E a criança ficou mal, muito doente, porque Deus disse que ia matar. E Davi ficou sem comer, e Davi chorou, e Davi se debulhou em lágrimas. E ficou sem comer ali alguns dias. E a criança morreu. E aí os oficiais e os soldados ficaram naquele buchicho lá de fora. E quem vai contar a ele que o menino morreu? Ele. Um guerreiro, mas um guerreiro estava ali acuado. E Davi via aquele burburinho. Ele perguntou: o que aconteceu? O menino morreu? E o pessoal, acho que meio com medo, disse: o menino morreu. E a Bíblia fala que Davi se levantou, se banhou, se barbeou, se perfumou, trocou a roupa e foi comer. Você vai dizer: mas não faz sentido? Faz. Quando ele entendeu que ele chorou, ele se debulhou, mas a vontade de Deus se cumpriu. Ele falou: Deus quis, agora eu vou começar a comer. Porque ele entendeu que a vontade de Deus se cumpriu. Foi o caso de Ana. Ela estava sem comer e ela chorou, ela estava cheia de vergonha, carregando aquele peso. Quando o homem de Deus chegou para a sua sorte, mudou. Ela levantou e foi comer, porque ela entendeu que estava consumado. Mas não ia acontecer instantaneamente. Deus ia reverter aquilo em Ana. Deus ia mudar o corpo de Ana. Deus ia tirar ela daquela situação de ser uma mulher estéril, para que ela pudesse gerar vida. Mas também dependia dela. E com certeza Ana foi comer para recobrar as forças, porque depois ela sabia que ela precisava chamar Eucana no canto e dizer: Eucana, hoje é nós. Porque, irmão, quem engravidou do Espírito Santo foi Maria, mãe de Jesus. Ana precisava dar um chamego em Eucana, senão Samuel não viria. E ela comeu, recobrou as forças e falou: agora é comigo, porque eu tenho certeza que Deus já lançou a palavra. Eu tenho certeza que Deus já lançou aqui a palavra que vai fazer a diferença. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está pairando e trazendo a novidade de vida. Agora o que ele podia fazer e eu não podia, ele já fez, agora é comigo. E muitas vezes no nosso meio, na igreja, a gente tem promessas e Deus libera a palavra para a nossa vida. A gente fica: cadê, Senhor? Cadê, Senhor? Cadê, Senhor? Vá na sua atitude de fé e realize aquilo que você pode realizar. Porque o que Deus pode fazer, o impossível, Ele já liberou a palavra. Teve gente que entendeu aí. Aleluia. Mas vai entendendo: meu Deus, já estou ficando rouco. Amanhã a Amanda vai puxar minhas orelhas. Verônica vai brigar comigo porque eu gritei que eu não bebi água. Vou beber água, Verônica, não brigue comigo. Aleluia. Até a irmã deu até um aleluia por mim ali. E depois que ela conversou com o profeta, ela se alimentou. Isso é fé, meu irmão. Quando o profeta disse: ela vai acontecer, secou a lágrima, comeu, porque ela entendeu que já ia acontecer.
E às vezes a resposta de Deus chega para a gente, será, Senhor, que vem mesmo? Não sei, Deus. O tempo de chorar passou. A Bíblia fala que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria trarão seus feixes, meu irmão. Não vai ser uma colheita, uma fruta, não, seus feixes. Mas você tem que entender que a ferramenta da semeadura é uma, é lágrima. A ferramenta da colheita é outra, é alegria. Ah, bispo, mas é porque a situação é dura. Já chorou, irmão? Por fé, se alegre que a colheita vem. Por fé, mude a atitude que a colheita vem. Aleluia, glória a Deus. Depois que Ana fez a viagem de volta, eu tenho certeza que ela já chegou em casa, meu. Eucana, hoje você não vai ficar com penina, não. Que ela entendeu que a diferença já tinha acontecido. Mas a Bíblia diz o seguinte, eu fiz outra anotação aqui, Jesus, tanta anotação que eu escrevi, mas vamos lá. Mas a Bíblia diz o seguinte, no verso 20, portanto sucedeu que quando chegou o tempo, a Bíblia não fala que foram 9 meses, que foram 8, 7 meses e meio, o menino prematuro, não fala, meu irmão. A Bíblia diz o seguinte, portanto sucedeu que quando o tempo chegou, ou quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, né? Algumas versões você vai ver de ela ter conhecido a Eucana, conhecido está implícito, né? Ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome Samuel, porque ela disse, eu pedir ao Senhor. E do hebraico, Shmael, aquele Deus que escuta, o Deus que escutou a oração de Ana, o Deus que escuta a sua oração, o Deus que escuta o seu pedido, a sua prece, o Deus que te ouve agora. E ela colocou o nome dele Samuel porque ela viu que Deus escutou a oração dela. E ninguém sabe quanto tempo se passou. Eu acho, digo como homem do meu coração, eu acho que foi mais de 9 meses. Por quê? Porque Deus já tinha dado, era promessa. Mas para ver a atitude dela naquele tempo. Vamos ver como é que ela fica. Eu tenho certeza que ela só celebrou. Quem ficou moído foi Eucana, mas ela permaneceu firme. E no tempo a Bíblia fala que quando chegou o tempo, ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome Samuel, porque eu pedi ao Senhor. Ninguém sabe quanto tempo se passou entre a promessa e o cumprimento. Mas o que é certo é que da promessa chegou o cumprimento. Davi foi ungido rei sobre todo Israel. 13 anos depois ele sentou no trono. Mas antes de sentar no trono, ele começou a trabalhar no palácio, trabalhar como servo. Começou a trabalhar servindo, para que ele entendesse como aquela estrutura de corte funcionava e como ele deveria se portar. E muitas vezes Deus te coloca num lugar, numa função que você não almejou. Você fala, Deus, mas eu nasci para mais do que isso. Calma, Ele está te treinando naquele ambiente, para que você venha conquistar e exercer autoridade sobre aquele ambiente. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu não gosto de falar de mim. Mas às vezes o exemplo cabe. Eu nasci e me criei nessa igreja. Por um tempo eu fui morar fora, de 95 a 2000. E depois voltei. E depois eu morei fora alguns outros períodos também. Mas quem me conhece de pequeno sabe que eu nunca quis estar aqui. Tá ali o bispo Eliseu que me conhece de pequeno, sabe que eu nunca quis estar aqui nesse lugar. Mas a ambiência que eu fui criado aqui foi me ensinando como me portar, para que um dia, quando Deus falou, não, eu vou pegar esse menino agora, eu vou fazer ele pastor. Eu digo, Deus, não podia ser outra coisa. Mas Deus, Ele nos treina, mesmo quando a gente não entende, para quando chegar no tempo dele, Ele dizer agora. É agora. E Deus, Ele quer que chegue o seu dia, Ele fala, é agora. Ele quer chegar para você e dizer agora. Quer chegar para você e dizer agora, é agora, é agora, é agora. Porque quando Ele diz agora, acontece. Ele não depende de fator externo. Ele é aquele que tudo pode, que tudo faz. Pense, Gênesis 1:1 fala que no princípio a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Primeiro dia da criação, e no quarto Ele criou o sol. Ele não precisa que alguma coisa já tenha sido inventada para que a resposta daquilo que Ele quer que aconteça agora aconteça. Quando Ele disse haja luz, houve luz sem sol. Haja luz, houve luz. E depois, 4 dias depois Ele falou, vou criar o sol, só para marcar a luz que eu criei. Quando Ele liberar a palavra na sua vida,
haja, vai acontecer. Por mais que você entenda que você não tem um preparo suficiente para isso, quando Deus liberar a palavra, vai acontecer. Glória a Deus. Meu Deus. Só para registro, é importante dizer que Ana cumpriu o seu voto. Ana cumpriu o seu voto com o Senhor. E o voto que ela fez foi um voto que começou no ventre e se estendeu por toda a vida dela até que a criança nascesse, e por toda a vida da criança e até o final da vida de Samuel. Ela cumpriu o voto e entregou Samuel para servir o Senhor no templo por todos os dias da vida dele. Agora preste atenção. O que é que Ana pediu a Deus? Diga comigo: um filho varão. Mais uma vez, o que é que Ana pediu a Deus? Um filho varão. Para simplificar, vamos repetir só: um filho. O que é que Ana pediu a Deus? Um filho. Foi o que Ana pediu a Deus. Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. E se você me desse um filho, eu vou te devolver este um filho que você me deu. Agora que coisa linda. Ela pediu um filho e ela cumpriu o voto e ela devolveu o filho a Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus abençoou a vida de Ana. E Ana teve mais 3 filhos e mais 2 filhas. Porque o que Ana não estava entendendo ainda era que Deus não ia chegar para Ana com aquela sinceridade de vida de coração, dizer: se eu te der, você vai me devolver. E ela devolveu. E ele sonda os corações. Ele falou: Ana, você não está entendendo. Você está querendo um filho, você está querendo algo específico, mas eu não vou te dar um filho, Ana. Eu vou remover a esterilidade da sua vida. Eu vou fazer você capaz de gerar, Ana. E você vai gerar quantos a tua força te permitir. Porque eu estou mudando a sua sorte hoje. Você vai deixar de ter terra seca e vai ser, Ana, uma terra fértil. Ana recebeu mais 5 e deu a Deus a vergonha. Definitivamente, porque a promessa de Deus foi torná-la fértil. E foi exatamente o que aconteceu. E tem muita gente no nosso tempo, tem muita gente que não ouve agora, tem muita gente que nos vê agora, que está pedindo um filho a Deus, quando Deus na verdade quer te fazer fértil, meu querido. Quando Deus quer te fazer fértil, minha querida. Deus quer mudar a sua vida para sempre. Ele não quer te dar apenas um filho, Ele quer abrir a sua madre. Ele não quer te dar apenas um filho, Ele quer te dar fertilidade em todas as áreas da sua vida. Ah, Deus, eu quero ser empresário. Ah, mas eu não consigo porque eu não estudei para isso. Hello? Imagine se Ana fosse esperar: Deus, cria alguém que tem uma capacidade e uma mente para me atender como médico e mudar a minha sorte. Deus falou: não, minha filha, você é fértil agora. Haja fertilidade. Se Deus haja na sua vida, vai acontecer. Mas depende o que é que no seu coração você vai fazer com aquilo que Deus vai te dar. Está ligado no coração. Vou falar mais uma vez essa frase que Deus me deu e você guarda no seu coração se você quiser. Tem muita gente querendo um filho de Deus, quando na verdade Deus quer te fazer fértil. Estamos chegando no final. Não espere de Deus respostas imediatas, a não ser quando o assunto é a maravilhosa proteção dele para mim e para a sua vida. Deus, Ele não falha e Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez para mim e para você. Todas as promessas que Ele fez para mim e para você, na minha e na sua vida, Ele vai fazer cumprir. Porém, entre a promessa e o cumprimento da promessa, o tempo prova a fé e o coração. E é nesse tempo que Deus separa o homem dos meninos. É nesse tempo da espera do cumprimento da promessa que Deus vê quem é que permanece e quem é que não permanece. O imediatismo humano tem feito muitas vítimas da pressa. Porque não se pode medir o agir de Deus com a nossa régua. E a gente quer medir o agir de Deus e aquilo que Deus pode realizar baseado naquilo que a gente acredita ou daquilo que a gente conhece. E não é assim que funciona. Além de nos abençoar, o Senhor visa o nosso crescimento espiritual. E o tempo de resposta só vai depender diretamente ao nosso grau de busca, de nossa comunhão diária com o Senhor, o amado de nossas vidas, o amado da nossa alma, da nossa caminhada e caminhar diuturno com o Espírito Santo. Portanto, a demora, que às vezes a gente julga: pô, mas está demorando.
é em função dos nossos defeitos e não é culpa de Deus. Imagine que Deus esteja representado, por exemplo, nesse púlpito. Ele permanece, mas as minhas atitudes é que podem me fazer de afastar dele. Assim também como as minhas atitudes podem me fazer chegar ou me aproximar dele. Ele permanece no mesmo lugar. E Deus, sendo Deus, permanecendo no lugar dele, a Bíblia fala que ele se inclina para ouvir a minha e a sua oração, manda recolher as nossas lágrimas, mas depende do nosso caminhar com ele. A demora é em função dos nossos defeitos e não é culpa de Deus. O grande segredo é entregar o coração a Jesus e esperar nele. Entrega o seu caminho ao Senhor, espera nele e o mais ele fará. Isso é a Bíblia que diz. Mas o primeiro passo é entregar o caminho ao Senhor. O segundo passo é esperar nele. E o terceiro, ele tudo fará. O grande segredo é entregar o coração a Jesus e esperar nele. Porque aquele milagre que você e eu esperamos vai acontecer. Aquele milagre que você necessita vai acontecer. Aquele milagre que você sonha vai acontecer. Mas você precisa fazer a sua parte.